Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 20 de agosto, terça-feira. Deus te abençoe. Vamos ler aqui juntos, 1 Coríntios 15, 32. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse verso, interessante, ontem à noite, junto com um colega, estava acompanhando ele, fomos comprar um lanche para uma colega que estava em reunião. A gente foi fazer essa gentileza e lá eu lembrei desse verso, esse trecho, entre aspas, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Eu lembrei e dei risada e disse, do que você está rindo? Eu falei, sabe que eu lembrei de um verso da Bíblia que fora do contexto fica engraçado. Aí ele disse, mas o que que foi? Eu disse, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Aí ele deu risada. E aí passou a noite de estudo, o final da noite, um VLT de volta para casa. Ele me perguntou, recordou o verso, isso é interessante. Ele disse, pois é, comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Aí ele virou para mim e perguntou, você está preparado para a morte? E aí, perguntar isso para um crente é sinônimo de oportunidade de evangelizar. Eu pude falar algumas coisas para ele. E, enfim, são oportunidades que o Espírito de Deus dá a nós. E espero que essa conversa continue. Mas eu disse para ele que fora do contexto é engraçado, mas aqui tem uma razão de ser. E por falar em contextos, se vocês observaram, eu já citei isso, que essa frase está entre aspas. E todas as vezes que a gente lê alguma passagem, principalmente no Novo Testamento, que está entre aspas, é a citação de alguma profecia ou parte de profecia ou algum trecho das Escrituras que foi repetido e aqui no caso ganhou novos contornos. A ideia é a mesma, mas aplicado para uma outra lição, né? A lição aqui é sobre a ressurreição, quando o apóstolo Paulo disse que enfrentou feras em Éfeso. Então, mas ele fala isso dizendo, como é que eu vou dizer? De como seria ilógico, como seria um contrassenso se ele tivesse lutado tanto na vida, inclusive ele cita aqui com feras em Éfeso. Ele lutou tanto, a gente conhece muito do sofrimento do apóstolo Paulo, dos enfrentamentos que ele teve, da luta que foi as suas viagens missionárias, muitas bênçãos, mas também muito sofrimento, né? Salvação de muita gente, mas quase lhe custou a vida algumas vezes, né? Então, ele faz uma descrição na defesa do seu apostolado de muitos enfrentamentos. E aqui ele cita um deles, né? Que alguém pode ler e achar que realmente ele esteve numa arena lutando com feras. Há quem pense isso, mas aqui a maioria dos intérpretes considera que ele está falando de pessoas feras, né? Ou seja, de líderes, tanto dos judeus quanto romanos, que foi para ele uma luta, né? Lidar com essa gente é o equivalente a lutar com feras na arena, né? Por que que muito provavelmente não tem a ver com ele lutar com feras na arena? Porque ele é cidadão romano. E cidadão romano em juízo não tinha esse tipo de condenação. Bom, a, mas ele
ele diz, gente, eu tenho lutado tanto, tenho lutado o que? À toa, se não houver ressurreição, porque esse capítulo ele está defendendo, porque gente, ouvindo pessoas de fora, começaram a espalhar dentro da igreja de Corinto que ressurreição não ia acontecer, não existe. Então ele explica aqui com muitos argumentos que é pelo contrário, que acontece sim, ele toma como base a própria ressurreição de Jesus e vai defendendo essa verdade o tempo todo. E um dos argumentos que ele usa é esse. Então, como é que fica? Eu tenho, não parece uma idiotice da minha parte? Se eu cheguei a lutar com fera, se eu tenho passado pelo que eu tenho passado para não ter ressurreição, então é tudo vão, é tudo à toa. Se é assim, então comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ah, também tem quem olhe para esse texto e pense que ele está citando filosofia, né? E dão até o endereço dos epicureus, que tem aquele lance do helenismo, né? Portanto, da filosofia grega, estilo de vida grego, que é o hedonismo, que é para ter. O hedonismo é a busca do prazer, né? E o prazer é o alvo da vida. Então, muita gente acha que Paulo está citando isso aí, de que o hedonista quer viver o momento intensamente, beber, comer é símbolo de deste prazer. Por quê? Porque a vida vai acabar, então curta hoje. Até hoje você ouve isso, né? Seja feliz hoje, porque a vida é uma só, a vida acaba, então aproveita ao máximo, viva ao máximo, seja feliz. Não deixa ninguém atrapalhar isso, seja feliz. E aí, para justificar uma série de decisões humanas e coisas da própria natureza humana caída. Então a pessoa justifica dizendo: eu preciso viver o que eu sou, o que eu sinto, porque vai acabar. Então, o hedonismo, essa ideia de autonomia humana e de independência de Deus, eu tenho que viver o melhor da minha vida e eu tenho que viver o já, o agora, porque amanhã acabou, também é uma reflexão que não está debaixo da cobertura da ideia, ou melhor dizendo, da verdade da ressurreição, né? Mas provavelmente o apóstolo Paulo está citando Isaías, né? Porque a Bíblia explica a Bíblia, como é uma das leis da hermenêutica, né? E em Isaías 22, verso 13, diz assim: em lugar disso, o que houve foi júbilo, exultação e entusiasmo, matança de bois e degola de ovelhas, come-se muita carne, bebe-se vinho, alegando: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso aqui é o próprio Deus usando Isaías, porque aqui era o último cerco que os babilônios fizeram em Jerusalém. E o verso anterior, Deus está dizendo que tinha feito uma convocação geral para o pranto e para o luto, para que raspasses a cabeça e vos vestistes de pano de saco. Ou seja, não era para promover nenhuma festa, mas muito pelo contrário, o que eles fizeram? Né? Degola de boi e tal. A, a, como é que se diz? O se posicionar diante daquela iminência de invasão, sabendo que era um castigo divino, ao invés de trazer com constrição, né? Tristeza por causa do pecado praticado, não. Se a gente vai morrer amanhã, vamos comer, vamos beber, porque vão invadir aqui, vão acabar com tudo. Então, uma posição até afrontosa de um certo desinteresse de toda uma fala profética
e da vontade de Deus e do castigo divino. Isso aqui é quase um dar as costas para tudo aquilo que Deus vinha falando através dos seus profetas, principalmente o Jeremias. Então, Isaías está dizendo isso aqui, está falando dessa postura de indiferença, né? A filosofia também diz isso, né? O importante é viver o agora. Mas o apóstolo Paulo lança a mão disso para dizer, gente, eu não lutei à toa. Porque se fosse para lutar à toa, então o melhor seria eu ficar nessa. Vamos comer, vamos beber, se não vai ter ressurreição. Isso significa lutar à toa. Se eu não vou ressuscitar, se isso não é uma verdade, então vamos cair nessa petulância, né? Nesse jeito de ser, nesse jeito de responder à ação divina, de que vamos comer, vamos beber, porque nós vamos morrer, pronto, acabou, né? Assim como a vida pode ganhar essa cara, né? Essas cores, quando não se tem esperança. Quando não se tem esperança, então o homem é o que ele veste, o homem é o que ele come, o homem é os seus momentos. Você já ouviu isso em propaganda, né? E o homem é os seus momentos. Não tem mais nada depois disso. Mas não é o nosso caso, né, irmãos? A gente pode até desfrutar de comida, de bebida, de viagens e tal, mas a gente sabe que a nossa esperança está em Deus, porque a ressurreição é uma realidade, porque Cristo morreu e ressuscitou, e nós também seguimos os passos de Jesus. Deus te abençoe a pensar nestas coisas e entender que a gente não pode viver assim, né? A gente não pode pensar assim, mas antes estar debaixo da sombra da ressurreição. Antes viver debaixo do poder da ressurreição, ou seja, de quem, através do ato do batismo, enterrou um morto, uma velha vida, né? E ressurgiu ou ressuscitou para uma vida nova. Isso é viver já no poder da ressurreição. Isso é viver debaixo da sombra da ressurreição, ou seja, viver uma novidade de vida, se desprender dos valores, dos conceitos do mundo, viver uma nova vida. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar. Porque a vida aqui é passageira. Porque a vida aqui é efêmera, passa, evapora muito rápido, mas nós temos esperança da ressurreição e essa vida continua com Deus ou longe de Deus, mas ela continua. Que Deus te abençoe a pensar nisso. Pai eterno, graças te damos por tua palavra. Abençoa, Senhor, os nossos corações. Dá tua graça para que vivamos no poder da ressurreição, vivamos cheio da expectativa e da esperança da ressurreição, para que vivamos de maneira correta diante de Ti. Oro no nome de Jesus. Amém.